aqui o pastor Eliezer. Para nós é uma honra receber o Senhor aqui. A gente normalmente tem por hábito avisar para o pregador que é 1 hora de ministração. Mas o senhor já é de casa, né? Aqui o senhor já sabe disso. Uma saudade de ouvir o Senhor. Sempre que o pastor Eliezer vem aqui, o Senhor usa esse homem tremendamente com a palavra. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Vamos estar orando aqui, abençoando a vida do pastor Eliezer. Pai, queremos aqui nesse momento te louvar, Pai, e te agradecer pela vida do pastor Eliezer. Senhor, nós bem sabemos que o Senhor já entregou a palavra para ele. Nós sabemos, Senhor, que o que vai ser ministrado hoje, nesse dia denominado Dia dos Pais, o Senhor já preparou. Mas de certo, Senhor, nós cremos que a tua revelação, ela é infinita. Nós cremos que o Senhor pode acrescentar ainda mais. E o que nós ligamos aqui na terra, e nós sabemos o que é ligado aqui, é ligado aí no céu. Nós queremos ligar contigo, Senhor, e queremos estar nesse momento como uma terra fértil, Senhor, para receber o melhor de ti, que é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez nesta casa para glorificar o nome do Senhor. Nessa oportunidade, eu quero parabenizar aos pais que aqui estão por esse dia tão especial, hoje tendo a honra de ter o meu pai aqui, mesmo que um tanto debilitado, mas eu creio que não precisa de um grande incêndio, de um grande fogo, grande queimada. Basta uma fagulha. Vai que, né? Uma fagulha, uma centelha, pega lá e esse homem, na sua consciência, consiga retornar para os caminhos do Senhor. Aqueles que ainda não são pais, eu profetizo que daqui a pouco é a sua vez. Amém? Recebe aí, Carlos. Pega. Amém. Isso. 5 anos. E de repente você chegou aqui nessa noite, falando assim, mais uma vez, mais um ano, eu não tenho meu pai para estar celebrando. Mais uma vez, eu tenho até a figura dele, mas nunca tenho uma presença. Eu trago para vocês João capítulo de número 1, versículo de número 12. E aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De repente você não tem uma figura paterna aqui na terra, mas você tem um pai no céu. E a oração se diz assim: Pai nosso que estás no céu. Amém? Eu louvo a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Quero compartilhar com vocês 2 textos. Vamos pensar um pouquinho. Não vou levar 1 hora não, para não enfadar vocês. Eu sei que você quer comer aquele pudim que sobrou do almoço com seu pai. Eu sei que você quer. Você está doido para ir para casa para comer aquela carninha que sobrou do almoço. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Eu vou ler 2 textos com vocês e a gente vai pensar um pouquinho sobre eles. Segundo Reis, capítulo de número 4, 19. Eu estou usando a NA, não sei se vocês têm aí, se puder. NA, isso. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 19.
De repente, ele disse ao seu pai. Ele disse a quem? Ao seu? Ele disse a quem? Ao seu? Pai. Ai, minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos. O pai disse para quem? A um dos servos: leve-o para a mãe. O outro texto que eu quero ler para vocês, Lucas capítulo de número 8, versículo de número 41 e 42. Eis que vem um homem chamado Jairo. Eis que vem um homem chamado... Veio quem? Não, homem. Veio quem? Um pai. Desesperada. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Eu queria que você gravasse isso. Não foi o empregado que veio, não foi a mãe que veio correndo, foi ele, o pai. Se prostrou aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Sente glorificando o nome do Senhor. Eu dei um tema para essa mensagem. Pode colocar, Jean, por gentileza? Pode ser mais rápido. Isso. 2 pais, 2 atitudes, 2 legados. 2 pais, repita comigo. 2 pais, 2 atitudes, 2 legados. Ficou bonito, hein, cara? Acho que eu vou vir para cá só para ficar pregando aqui, tendo um negócio bonito desse. O texto que a gente acabou de ler, ele mostra 2 paralelos entre 2 pais e 2 atitudes, que são bem distintas. Em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 19, o menino vai gritar assim: ai, minha cabeça. O menino estava trabalhando, era um jovem, um adolescente, e ele estava trabalhando com o pai no campo. Naquela época a agricultura era o que, a atividade isso, que tomava conta das famílias. A agricultura, a pecuária, era a principal atividade que trazia alimento para as suas casas. E o menino está trabalhando com o pai no campo. E se fosse nos dias de hoje, quem é da área da medicina pode me corrigir ou não, que aquele menino teve um aneurisma, um vaso no cérebro, ele se rompe, causa uma dor muito intensa na cabeça, uma dor de cabeça muito forte, uma hemorragia muito forte, e ele grita de tanta dor: ai, minha cabeça. E o pai, simplesmente, ele olha para o empregado e diz assim: leva para a mãe. Já em Lucas capítulo de número 8, versículo de número 41 e versículo de número 42, Jairo, um homem com um cargo, com uma importância muito grande dentro da sinagoga, ele era um homem conceituado. Ao perceber que a sua filha estava à beira da morte, ele não mede esforço, ele quebra o protocolo, ele larga tudo e se prostra aos pés de Jesus. Ele não liga para o empregado, ele não passa um zap: ah, paz, mas ele poderia estar trabalhando. Todas as vezes que eu assumo uma atividade em qualquer empresa, eu sempre falo: se a minha esposa e a minha filha ligar, eu largo tudo o que eu estiver fazendo. Não me interessa se você vai autorizar ou não, porque é a minha família, é o bem mais precioso que o Senhor colocou na minha mão. Então, independente, pode estar acontecendo, meu irmão, pode estar acontecendo tudo,
Eu posso ser demitido no dia seguinte, mas eu sou demitido com a consciência tranquila, que me levantei para socorrer aquilo que é mais importante para mim. E eu quero te dar esse segredo: faça o mesmo, porque depois não adianta ficar mandando coroinha de flores escrito nós chamamos, não ama nada, porque quando a sua família precisou, você não abriu mão. Igreja, pode estar o culto rolando, irmãos. Eu posso estar pregando. Se minha esposa ligar agora, estou passando, irmão, pastor, aqui, ó, esposo, tá aí, meu filho, assume aí que eu estou indo. Ah, mas Deus cura. Mas eu preciso tomar a atitude de pai e de marido. Deus guarda, irmãos. Mas eu preciso me levantar como homem da casa. Jairo, ele não se importou para o que as pessoas iriam falar. Ele não deu a mínima se a alta cúpula, não, Jairo, o que é isso? Se prostrando. Tu sabe quem é ele, Jairo? Esse é um impostor, rapaz. Tu sabe de onde ele veio? Lá de pode vir alguma coisa boa de Nazaré, meu filho? Eu não estou nem aí porque vocês estão falando. Eu vou me prostrar diante dele porque eu sei que dele o socorro vem. Eu quebro o protocolo, eu deixo a religiosidade de lado. Eu quero é me prostrar aos pés de Jesus, porque quando eu me prostro, a resposta vem. E Jairo, ele sabia que ele não estava se lançando aos pés de um curandeiro. Ele não estava se prostrando diante de um médico bem conceituado. Jairo tinha a convicção que ele estava se prostrando aos pés do Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, o Deus que dá vida aonde todos estão vendo morte. De repente você chegou aqui nessa noite achando que a sua vida não tem mais sentido, que tudo acabou, com diagnósticos todos ao contrário. Mas nessa noite eu profetizo que o Jeová Rafá está aqui nessa noite. Ele está aqui. Você crê nisso? Você pode levantar sua mão crendo que o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, está aqui nessa noite? Existem pais que deixam para os filhos uma herança de cunho financeiro. Ele deixa propriedades, ele deixa empresas, bens, conquistas. Mas existe uma herança que não pode ser colocada em uma conta bancária. O nome dessa herança é legado espiritual. De repente aquele homem tinha muito dinheiro. E de repente aquele menino, a Bíblia não fala se ele tinha mais de um. Mas eu tenho a certeza que era só um, porque em nenhum momento mais a Bíblia falou que ela teve mais outro. O profeta falou para ela que ela teria um filho e ela teve. A promessa foi cumprida na vida dela depois daquela conversa com Eliseu. Tudo ia ficar para ele, todos os bens. Mas o que adianta você deixar centenas e milhares de reais e o seu filho não poder usufruir, porque uma doença terrível ceifa a vida dele? Não adianta nada. Mas de repente você vai abrir a sua carteira, não tem R$1. De repente você vai acessar o aplicativo da sua conta agora, deve ter menos 15. Mas quando você chegar à noite, você vai deitar no seu travesseiro com a consciência tranquila, porque você tem deixado um legado espiritual para a sua família, para o seu filho. Você não deixa bem, você não deixa dinheiro, mas deixa a presença do Espírito Santo impressa na vida dele.
maior do que dinheiro, maior do que empresa, maior do que bens materiais. A melhor coisa que você pode deixar para o seu filho, pai, que aqui está, é um legado espiritual que vai perdurar por toda a eternidade. Porque um filho não aprende aquilo que o pai fala só não. O filho não só aprende com o que o pai fala. O filho aprende com aquilo que o pai faz. O exemplo, ele fala muito mais do que as suas palavras. Você ora, você lê a palavra, você procura a Deus, você assume responsabilidade, você é um pai presente. Não adianta utilizar todo o seu vocabulário rebuscado, se nas suas atitudes, aquilo que você fala, não é refletido nas suas ações. Então eu quero te convidar, pai, que aqui está. Hoje é dia dos pais. Que você possa sair daqui com essa consciência, com essa responsabilidade. Que a sua presença vale muito mais do que muitas palavras. Não basta. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas os nossos filhos muitas vezes só quer estar perto, quer estar presente. Lembra de Lucas 15? O filho dentro de casa, frustrado. Eu não sei se de repente o pai dava atenção como deveria dar para aquele filho, mas ele frustrado. Você nunca. Mas o pai, tô aqui, cara, tô aqui. O que ele queria? Ouvir? Você é lindo, você é fofo. Não, cara, o pai está ali, presente. E ele não conseguiu entender isso, que a presença do pai vale mais do que muitas palavras. E os próprios bens. A presença vale mais. A presença vale mais. Com base nessas informações, gostaria de trazer uma pergunta bem forte, que mexeu comigo. E eu peço ao Senhor que ela venha mexer com você também nessa noite. Quando meu filho está sofrendo, que tipo de pai que eu sou? Quando meu filho está sofrendo, que tipo de pai que eu sou? O pai que transfere a responsabilidade ou o pai que assume a responsabilidade? Que tipo de pai que eu sou? Voltemos lá para o segundo livro de Reis, capítulo 4. O menino está sofrendo e ele grita: ai, a minha... O que ele grita? Ai, a minha cabeça. 1, 2, 3. Ai, a minha cabeça. E o pai responde: leva para a mãe. Se você reparar, o texto em nenhum momento vai dizer que o pai era uma pessoa má. O texto não diz que ele não amava o filho. Não diz que ele era um pai cruel, aquele pai violento, aquele pai que espanca, aquele pai que menospreza, aquele pai que não é digno nem de ter o nome na sua identidade. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia revela uma atitude, que ele é um pai que transfere as responsabilidades. Pai que está aqui, tem coisa, meu irmão, que é você que tem que fazer e pronto, acabou. Vou dar um exemplo bem simples e você vai entender. Quem tem que trocar a lâmpada queimada da sua casa é você, não é o vizinho, não. Aí você vai reparar que tem muita lâmpada queimando e o seu vizinho está muito indo na sua casa trocar a lâmpada. Vai dar ruim, irmão. Ele vai começar a não só trocar a lâmpada da tua casa, vai te trocar. Daqui a pouco nem a chave da casa tu tem mais. Repreenda isso. Eu dei um exemplo simples, irmãos, um exemplo bobo, mas quem tem que fazer é você.
Não transfira a responsabilidade que é sua. Não é o vizinho, não é o parente que tem que fazer. Quem tem que fazer é você. Um dia aconteceu um fato. Eu estava pregando numa conferência, numa festa. Estou indo para casa. Aí o telefone toca, a Joana, estamos levando a Joana para o hospital porque ela quebrou o dedo. Eu estava na Martin Luther King. E aí, aonde você está? A minha sobrinha estava trazendo ela, Vera. Aonde você está? A gente está em colégio. Eu estou te esperando aqui em Vicente de Carvalho. Fiz a volta. Isso, irmão, já era 11 e pouca da noite. Estava aqui na Tijuca, pregando aqui na São Miguel. Parei no posto Shell ali, estou esperando você aqui. Não, mas ela já está... Ela está levando a minha filha. A responsabilidade é minha. Estou esperando aqui. Mas a gente já está levando. Não, para aqui que a gente troca de carro. Vocês voltam para casa e a gente leva. Foi eu e a Elismar. Lá para o Souza Aguiar. Saímos de lá 3 horas da manhã. Ela com o dedinho apontando a seta para a direita assim. Bateu na quina da porta, o dedinho mindinho, irmãos. A carinha dela. Não tá não. O dedinho dela assim, irmão, pro lado. Aí depois ela melhorou, o médico falou: rapaz, esse dedo quebrado ficou melhor do que o outro. Ela fala: poxa, brincadeira. Mas quem teve que levar pro médico fui eu. A responsabilidade é minha. Para tudo, larga tudo e toma a atitude de pai que assuma a responsabilidade. Não transfira para ninguém aquilo que é de responsabilidade sua. Quem ensina os filhos são os pais. Não é a escola que tem que educar os filhos. Não é o pastor que tem que educar os filhos. Hoje a gente vive uma geração de pais que desovam, desculpa as palavras, desovam os filhos na igreja. Largam os filhos dentro da igreja para o pastor resolver. Pastor, vê se o senhor resolve, porque eu não consigo. Meu irmão, não é isso não. Quem tem que educar seu filho é você. Quem ensina matemática, português, geografia, inglês, é a escola, mas quem educa é você. Porque quando ele chegar lá na escola, tá todo mundo fazendo, ele vai lembrar lá no ouvido. Aí aquela palavra ecoando: você não é todo mundo, você não é todo mundo. E ele vai olhar para aquilo e não vai fazer. Vai agir igual Daniel. Eu creio que quando Daniel botou o pé na Babilônia, ele ficou ouvindo: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Aí está todo mundo lá na festa, na rave, no churrasco, comendo do bom e do melhor. E ele pão, água e legumes. Pão, água e legumes. Por quê? Porque ele estava ouvindo lá no fundo: você não é todo mundo. E quem não é todo mundo não se dobra para o mundo. Amém? O filho apresentou uma necessidade ao pai, mas o pai encaminhou o problema para outra pessoa. Aqui existe uma grande reflexão para nós. Existem pais que estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Só está a figura lá. Só está a figura. É como se fosse um quadro na parede. Só representa. Alguém tem pai aqui que não está mais entre nós? Desculpa perguntar. Alguém tem a foto do pai lá? A foto representa o seu? A foto representa o seu? Mas não é seu pai. A foto representa, mas não é. Só é aquele que a gente pode ali. Vocês entenderam? Porque eu consigo falar, interagir com ele, como o pastor Henrique está falando com o pastor Heraldo agora. A foto não. Hoje nós vivemos uma geração que o pai parece uma fotografia. Não interage, não reage, só está lá como se fosse fazendo papel de pai, mas não é pai. Está fisicamente, mas ausente emocionalmente. Estão dentro de casa, mas não estão envolvidos. O filho tem problema, ele fala com a mãe.
O filho precisa de ajuda, sua mãe resolve. O filho precisa conversar, depois você fala com a sua mãe. O filho precisa de orientação, pergunta para sua mãe. E pouco a pouco, o pai vai terceirizando aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Eu acho lindo que o filho, eu já falei isso aqui, mas encaixa naquilo que a gente está falando. O filho que saiu de casa, em Lucas 15, volta em Lucas 15, ele fez aquela besteira toda. Como diz lá o pastor, já fez uma melecada toda. Ele saiu de casa, fez uma arruaça, gastou tudo. E aí lá na miséria, já se envolvendo com porcos, querendo comer a comida dos porcos e não podia. Aí ele lembra, a Bíblia fala assim, e caindo em si. Aí ele fala assim, voltarei para o meu pai. Pequei contra o meu pai. Os funcionários do meu pai. Aquele menino perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu a comunhão, perdeu a honra, mas nunca perdeu a referência de pai que tinha em casa. Hoje a gente vive numa geração em que os pais não são mais referência. Nós estamos inserindo numa sociedade onde não existe mais, estão querendo acabar com o Dia dos Pais. Mas eu creio que aqui nesta noite, mesmo que você hoje não tenha o papel de pai, para você, feliz Dia dos Pais, mas como eu falei lá em João 1, capítulo 12, você tem um pai no céu. Você crê nisso? Você tem um pai no céu. E você que é pai, e você que tem um pai aqui, valorize esse momento. Não perca a oportunidade de abraçar agora, de falar que ama agora, de beijar agora. Porque hoje nós vivemos numa situação, eu e minha irmã, nós temos ele ali, mas ele não tem a capacidade mental mais de reconhecer nós como filho. Não sabe mais quem nós somos. Então aproveite enquanto é tempo. Ame enquanto é tempo. Valorize enquanto é tempo. Amém? Mas aí Jairo faz diferente. Quando percebe que a sua filha está morrendo, ele não diz, minha esposa precisa resolver isso. Ele não manda um servo, ele não terceiriza a responsabilidade. Ele vai pessoalmente até Jesus. E prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou. Veja a cena. Um homem de suma importância na sinagoga. Provavelmente alguém respeitado em meio àquela sociedade. Mas quando a sua filha precisava dele, ele deixa a posição de lado e se coloca aos pés de Jesus. O que você tem feito pela sua família? O que você tem feito pelos seus filhos, pelas suas filhas? Do que você tem abrido mão em prol da sua família? Eu sempre falo, quando estou ministrando para casais, para família, que nem pela igreja o obreiro precisa morrer, porque quem já morreu foi Cristo. A primeira igreja está na sua casa. O primeiro rebanho que Deus te deu para pastorear é a tua casa. Não adianta você vir para a igreja, ficar pulando, rodando e a sua casa está em ruínas. Cuide primeiro da sua casa. A gente precisa ter isso latente nas nossas mentes. A primeira igreja que Deus nos deu foi a nossa casa, a nossa família. E Jairo entendeu isso. De repente ele estava na sinagoga. De repente ele estava no ofício. Jairo, sua filha está passando mal, sua filha vai morrer. Ele largou tudo, irmãos. Ele largou tudo. E uma primeira coisa que a gente precisa largar é o orgulho. Abandonar o orgulho, porque às vezes a gente está numa posição que a gente não quer se humilhar na presença do Senhor. A gente não tem a capacidade de pedir ajuda, de pedir socorro.
Desce. Porque quando você desce na presença dele, a resposta vem. Isso é paternidade. Isso é ser pai de verdade. O verdadeiro pai não é aquele que resolve todos os problemas dos filhos. É aquele que ensina os filhos a buscar ajuda quando não consegue resolver. Porque haverá momentos em que você, pai, não terá resposta. Vai existir situações que você não vai conseguir resolver. Você não é Superman. Você não tem superpoderes. Você às vezes não vai ter dinheiro. Vai ter dia que seu filho vai te pedir, você não vai ter, cara. A minha filha era muito engraçada. A Joana estava, às vezes, a gente saía pro shopping. Aí ela fica, mamãe, compra a boneca. Ela, que linda, mamãe, compra a boneca. Aí a minha esposa fala assim, dá tchau pra boneca. A gente dava uma pena. Porque a gente não tinha dinheiro na hora. Dá tchau pra boneca, dá tchau pra boneca. Aí ela ficava dando tchau pra bichinho. Ela passava o dia, o pessoal não deveria não entender nada no shopping. Aí ela assim, tchau, tchau, tchau. Queria tudo e não podia levar nada. Vai ter dia que você não vai ter dinheiro. Vai ter dia que você não vai ter condições. Vai ter dia que surgirão perguntas que você não vai ter respostas. Que você não tem um conhecimento apurado para responder certas perguntas. Vai ter momentos que você não vai ter nem forças. Lembra de Ana? Não tinha força nem mais para expressar a sua oração em palavras. Balbuciava. Mas você vai poder dizer, filho, eu não sei resolver isso, mas conheço alguém que pode. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Porque quando você entra na presença, a resposta vem. Quando você se entrega aos pés do Senhor, a resposta vem. De repente não é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus tem para você. Talvez, pai, você não consiga dar, e nem deveria dar aquilo que o seu filho quer. Porque a gente peca nisso. Quantas pessoas a gente ouve falar, poxa, mas eu dei tudo que ele queria. O seu filho não tem que receber tudo o que ele quer. O seu filho tem que receber tudo o que ele precisa. E o que ele precisa? Atenção, presença, orientação, oração, proteção, disciplina, exemplo e fé. É isso que os seus filhos precisam. É isso que os nossos filhos precisam. O restante, a gente corre atrás e consegue. E guarde isso, o pai que transfere responsabilidade deixa problemas. O pai que assume responsabilidade constrói segurança. 2, um pai que apenas reage ao problema. Que tipo de pai que eu sou? Um pai que apenas reage ao problema ou um pai que leva o problema até Jesus? Existe uma diferença muito importante do pai de 2 Reis. Ele recebe a notícia. O filho está com dor e a sua reação... Irmãos, eu fico tentando imaginar a cara desse pai. Como deveria ser tão tapado aquele homem. Que raiva que me dá desse irmão. Que raiva. Às vezes me dá vontade de pegar um gato morto e bater nele até o gato miar, irmãos. De tanta raiva que esse pai... Meu, como é que esse cara faz isso? E o pior, irmão, o pior é depois. Se desgraça pouco, é bobeira, é besteira, o pior é depois. Que quando a mãe vem, que porque mulher, meu irmão, mulher é braba. Faça chuva, faça sol, meu irmão. Você abre a bolsa dela, sempre vai ter uma chupeta, vai que chora. A mãe precavida, a mãe é mãe do bope, com a faca na caveira. O empregado chega com o menino no colo, provavelmente já morto, irmão. Aí olha, aí fica esperando, cadê aquele miserável?
aquele banana não teve a coragem nem de trazer o menino. E aquela mulher com a faca na caveira, irmãos, irada, destemida, sela o jumento, bota o que precisa, vambora, não para não, vambora. E aí, encontra com o marido, não sei se aquele abestalhado estava indo em casa para comer alguma coisa, aquele burro, aquela jumenta, ela tinha que ir montado nele, até lá o profeta, não. Aí ele pergunta, por que você está se arrumando toda? Arrumando jumento, fazendo tudo isso. Não é nem festa. O desgraçado nem perguntou pelo menino. Que miserável. Banana sem vergonha. Não teve a capacidade de perguntar. E aí, o que ele tem? Qual foi o problema? Aconteceu alguma coisa? Ela, tudo para arrebentar a tua cara. Não me atrapalha não. Quero nem falar contigo. E foi embora. E quando o profeta, vai lá, porque Deus não me revelou nada não, fala lá com ela, pergunta para ela o que está acontecendo. E aí quando ela passa, Geazi, vem cá Geazi, chega aqui, vem Geazi, anda. Geazi mole, Geazi está vindo, pergunta para mim, o que está acontecendo? Não, está tudo bem meu filho. Não me atrapalha não, porque eu não vou perder tempo com aqueles que não podem resolver o meu problema. Eu vou em quem sabe, em quem pode. Tá tudo bem porque ela sabe que ele não pode resolver o problema. Para de ficar gastando tempo com alguém que não vai resolver o seu problema. Vai direto nele. Vai direto nele. Vai direto nele. Para de ficar cortando caminho. Vai direto nele. Aí fica falando com A, fica falando com B, fica falando com C, com o abecedário todo. Vai direto nele, que ele resolve o meu e o seu problema. Ele reage ao problema. Jairo também recebe o mesmo. Jairo recebe um problemaço, mas a sua reação é diferente. Ao invés de passar a responsabilidade, ele procura Jesus. Jairo não perdeu tempo. Eu sei quem pode, eu sei quem resolve, eu vou direto nele. Lembra daquela mulher? Às vezes a gente está com um problema, aí fica falando com A, fica falando com B, fica falando com C, tentando arrumar um conchavo para ver se alguém consegue adiantar o seu problema. Aquela mulher não, foi para o juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aquele cara, que mulher chata, julga minha causa, julga minha causa. Ela não foi no advogado, ela não foi no promotor, foi no juiz. Julga minha causa, julga minha causa, Aquele cara ficou tão de saco cheio com a mulher. Tá bom, eu vou julgar a sua causa. Como você está importunando Jesus? Importuna Jesus, minha filha. Faz igual o cego de Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Cala a boca, calo nada. Calo nada. A Bíblia fala que ele clamava mais alto. O problema é que a gente perde tempo reclamando ao invés de estar clamando. Vão tentar te parar, vão tentar te impedir. Não importa, continua gritando. Jesus me socorre, Jesus me socorre, Jesus me socorre. Cala a boca nada, Jesus me socorre, Jesus me socorre e Ele vai te socorrer. Porque o salmista vai dizer que Ele é o socorro bem presente na tribulação. E essa atitude de Jairo nos ensina algo muito poderoso. A maneira como o pai enfrenta as crises ensina o filho onde colocar a sua fé. Eu fico imaginando, irmão, todo mundo naquela casa vendo essa atitude de Jairo, o legado que ele deixou para aquela casa. Imagine quando aquela menina ressuscitou. Eu fico imaginando as duas cenas. Senta aqui, cadê o... Já sumiu o meu pai. Cadê o Alexandre? Deixou o legado para trás. Está aqui Emanuel e o Alexandre sentados aqui, conversando. Jairo e a menina, ele é o pai lá do menino,
E ele é um menino que ressuscitou pelo profeta. Aí aqui do outro lado, Jairo e a filha conversando. Eu fico imaginando o papo, irmão. Pai, como é que foi? Aí o menino pergunta, pai, como é que foi? Eu fico vendo a cara desse sem vergonha, desse pai. Ele não tinha nem coragem de contar a história para o menino, irmão. Porque ele foi tão tapado, mas tão tapado que não era digno de receber uma página no livro da história nova desse menino. Mas lá não. Minha filha. Eu fico imaginando a empolgação de Jairo contando a história. A menina, pai, como é que aconteceu isso? Eu fiquei sabendo, pai, que eu morri, ressuscitei. Como é que foi isso, pai? Eu fico imaginando a empolgação de Jairo. Minha filha, eu estava lá na sinagoga, recebi a notícia, larguei microfone, larguei Bíblia. Eu fui correndo porque eu ouvi falar que tinha um homem que poderia ressuscitar você. E eu saí correndo. Aí tinha uma mulher lá que querendo ser curada também, aí me atrapalhando, e uma multidão empurrando, e a mulher também foi curada. Mas ele veio comigo. Minha filha, ele chegou aqui em casa, ele foi lá, colocou a mão em você, e você está aqui hoje, viva para a glória de Deus. E aquele menino, não tenho o que falar. Simplesmente não tenho o que falar. O legado que Jairo deixou para aquela menina. Ela ficou compartilhando isso na escola. E eu sou ressuscitada. Jesus me ressuscitou. 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 Meu pai, no dia dos pais, aqui ó, homenagem dos pais na escola, aquela menina levando Jairo, aqui, esse aqui ó, meu herói, largou tudo, porque se importava comigo, porque me amava de verdade, não mediu esforços, se jogou aos pés de Jesus. E hoje estou aqui por causa de Jesus, mas também por causa dele. Aquilo ficou impresso na vida daquela menina. Imagine uma criança observando o pai diante de uma dificuldade. O pai está desempregado, o pai está preocupado, o pai recebe uma notícia ruim, o casamento enfrenta uma crise, a família enfrenta uma luta, e o filho está observando. O que vai fazer toda a diferença é a reação de um e de outro. É isso que vai ficar na mente daquela pessoa, na mente daquela criança. Jairo nos ensina uma coisa extraordinária. Ele não levou a sua filha até Jesus imediatamente. Porque ele poderia pegar a menina e sair correndo com ela. Ele não foi até Jesus com ela, mas ele foi até Jesus por ela. Que trouxe Jesus. As suas atitudes estão trazendo Jesus para dentro da sua casa? As suas atitudes estão aproximando a sua família de Jesus? Porque é muito fácil a gente levar algo para Jesus, irmãos. Mas algo mais extraordinário é você trazer Jesus para o seu problema. É fácil levar problema para Jesus, mas é muito bom você trazer Jesus para o seu problema. Você crê nisso, amém? Que Ele está aqui nessa noite e vai mudar a sua história? Talvez a sua filha nem soubesse que o pai estava lutando por ela, mas o pai estava. Existem batalhas que os nossos filhos nunca saberão que nós enfrentamos por eles. Existem lágrimas que eles nunca verão. Existem madrugadas de oração que eles não conhecerão. Existem decisões que tomaremos pensando no futuro deles. Isso também é ser pai. Pai não é apenas aquele que coloca a comida na mesa, mas é aquele que coloca os filhos diante do altar. Porque colocar
Comida na mesa é fácil. Difícil é colocar os filhos na presença de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que nós precisamos nos esforçar. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho. As suas atitudes vão falar muito mais alto. Ele vendo você ler a Bíblia, ele vai ler também. Ele vendo você orar, ele vai orar também. Ele vendo você louvar a Deus em todas as circunstâncias, ele vai louvar também. Porque ele vê um exemplo dentro de casa. Mas se ele vê você xingando palavrão, você batendo na mãe, quando ele crescer, ele vai fazer igualzinho. Porque ele vai achar isso normal. E aqui eu termino. Um pai, que tipo de pai eu sou? Um pai que deixa um problema como herança, ou um pai que deixa um exemplo de fé? Fique de pé. Aqui está talvez a maior diferença. Um menino de 2 Reis ficou marcado por uma história de dor. Ele grita, minha cabeça, o pai responde e leva para a mãe. Mais tarde aquele menino morre, e a história mostra a mãe tomando uma iniciativa de buscar o profeta. É interessante observar que aquele momento é a mãe que demonstra iniciativa espiritual. Aos pais que aqui estão, você é o sacerdote da sua casa. A autoridade está sobre você, sobre a sua cabeça. Então se coloque como autoridade dentro da sua casa. Não estou falando de ser autoritário. Estou falando de autoridade. Autoritarismo, você obriga. Autoridade, você conquista. Você é o sacerdote da sua casa. Tem coisas que é você que tem que fazer, não é a mãe. Não é a mãe. Não é porque ela não pode. Porque se olhar lá no fundo, não estou falando você aqui não, tá? Estou falando por marido lá da Pavuna. Se olhar no fundo, irmão, é tanto homem banana que a mulher dá de 10-0 nele. A mulher consegue cozinhar, passar e ainda balança o neném. E o cara, se estiver apertando um parafuso, não atrapalha não, porque ele se confunde. Ele não consegue apertar 2 parafusos. Isso é normal. Mas aqui estão homens macho alfas. Amém? 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 Que a sua mulher vai olhar para você e falar, meu herói. Ah, meu Thor, meu Superman. De repente ele tem a barriguinha saliente, mas é o seu herói. Quando aquela lâmpada queimar, ela vai olhar, lá vem lá o meu Bob construtor, vai fazer tudo. Não sabe apertar um parafuso, mas ele se sente e ela fica toda orgulhosa disso. Tem medo de tomar choque, mas ele bota a mão na tomada só para deixar ela orgulhosa. É você que tem que fazer. Não transfira a responsabilidade. Mas aí quando a gente olha para Jairo, ele entra na história enfrentando uma crise terrível. Sua filha está morrendo, mas aquilo que poderia ser apenas uma tragédia se transforma em uma experiência com Jesus, porque Jairo deixa um exemplo. Quando a minha filha está em perigo, eu corro para Jesus. Quando a sua família estiver em perigo, corra para Jesus. Quando o problema bater a sua porta, corra para Jesus. Lembra da mulher com os 2 filhos, viúva? O credor bateu na porta. Ela não deixou nem o credor entrar. Porque se entra, o problema é que a gente fica dando confiança para o credor. Aí abre a porta para o credor, dá cafezinho para o credor, dá água geladinha para o credor. Nem deixou ele entrar, ele só bateu na porta. Calma aí, meu filho. Nem entra. Ela fechou a porta, ela foi falar com ele. Ó, o meu marido. Mas ela não falou ex-marido. Ela era viúva, não sei quantos anos, mas ela falou, o meu marido. Legado.
servir, é seu servo, servir a ti. Jairo, ele deixa esse exemplo. Quando a minha família está em perigo, eu corro para Jesus. Quando seu filho está sofrendo, que tipo de pai você é? Quando ele erra, você abandona ou você ensina? Quando ele está com medo, você ignora ou você acolhe? Quando ele está perdido, eu critico ou eu conduzo? Quando ele enfrenta uma crise, eu transfiro ou eu assumo? Quando eu não tenho resposta, eu me desespero ou eu busco a Jesus? Que nessa noite, findando o Dia dos Pais, nós possamos sair daqui com essa consciência do papel que nós temos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quando Davi, ele chega em Ziclag, vê tudo queimado, levaram as mulheres, levaram as crianças, choraram, urraram de desespero, não porque a cidade estava queimada, porque levaram um bem mais precioso, mulheres e crianças. Mas aquele choro teve um tempo determinado. Você vai precisar de chorar, mas é por um tempo. Para de ficar chorando por muito tempo. A Bíblia fala que o choro pode até durar uma noite. A gente às vezes cita esse versículo: o choro dura uma noite. Não, pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai ter tempo que você vai chorar, chore. Faça igual Neemias: chorei por um tempo, mas me levantei. Ele não se levantou e partiu de forma desenfreada, sem lenço, sem documento. Quando o rei viu a carinha dele triste: te conheço. Por que você está triste? Isso aí, ó, é doença na alma. O rei me pede o que você quiser. Ah, meu irmão, se fosse eu e você, já sentava com a listinha. Neemias, quando via falar, veio a palavra, ele lembrou: opa, não. Rei, me dá um minutinho. Preciso falar com alguém aqui rapidinho. Quem que ele iria falar? Com o Senhor. Deus está aqui nessa noite, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. E você, pai, que aqui está, vamos ser como Jairo. Vamos descartar aquele homem que nem teve o nome citado. E a Bíblia cita muitos homens. Aquele não foi nem digno de ser citado na Bíblia. Mas Jairo, por conta da sua atitude, por conta da sua garra, teve o nome lembrado. E até hoje nós falamos dele, da atitude dele e da família dele. Que nessa noite, irmãos, nós venhamos ser pais como Jairo foi. Que a nossa família possa ter orgulho de nós. Que no momento mais difícil, ela não vai ligar para o vizinho, ela não vai ligar para o parente mais próximo. A primeira pessoa que ela vai ligar é para você. Porque você é a pessoa que Deus colocou para tomar essa responsabilidade. Não transfira aquilo que é de responsabilidade sua. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A gente vai orar agora para agradecer o Senhor.